A ideia desse vídeo é a gente analisar os pecados sob a ótica da doutrina espírita. O pecado, ele vem do latim peccare, passo em falso, cair, é associado sempre a uma transgressão. Isso vem desde o judaísmo. Trata-se de um erro na conduta humana, uma desobediência às leis de Deus. E a palavra capital é porque a execução desse pecado leva a cometer um outro pecado. Agora, o que é importante a gente frisar que não se usa esse termo, pecado, na doutrina espírita, porque na doutrina espírita não há penas eternas, mas sempre novas oportunidades para corrigir as tendências. É para isso que tem a reforma íntima, né, que deve ser feito. Nós vamos seguir aqui a lista que Tomás de Aquino criou no século XIII, que é vaidade, inveja, ira, assídia, avareza, gula e luxúria. A inveja a gente chama de pecado amargurado e doloroso. A inveja ela é definida como a tristeza ou dor ou aflição pela alegria alheia. Vem do latim invidere, significa não ver, porque o invejoso, ele não se vê, ele só vê o outro, a vida do outro, o dinheiro do outro, a mesma posição, o mesmo carro, as qualidades, relacionamentos. Então ele quer a vida do outro. E por que é dolorosa? Porque indiretamente é uma homenagem ao invejado. E amargurada por quê? Que é o reconhecimento de uma fraqueza. Se eu perguntar quem aqui é invejoso, ninguém levanta a mão, provavelmente. Mas alguém aqui é invejado, provavelmente algumas pessoas vão levantar a mão. Então é isso, o invejoso ele reconhece uma fraqueza, ele não tem aquilo. Então ele quer
ele quer aquilo, ele quer ir não ter, vamos supor, o cargo. Então, eu estou aguardando para receber uma promoção e alguém que provavelmente chegou depois de mim, trabalhou menos, já conseguiu o cargo. Isso me dá uma dor profunda, uma tristeza profunda. Isso é inveja. Que exemplos que nós temos de inveja? Por exemplo, o mais famoso, Caim e Abel. Caim, irmão de Abel, filhos de Adão e Eva. Deus gostou da oferenda de Abel e não gostou da oferenda de Caim. Caim ficou louco da vida. Ele queria, como mais velho, né, primogênito, ele queria as bênçãos de Deus para ele. E aí, o que é que ele fez? Com essa inveja, ele foi lá e matou o Abel. É aquilo que eu comentei, um pecado que leva ao outro. Um outro exemplo que nós temos de famoso, né, no Antigo Testamento, de inveja, é José e os irmãos. José, filho de Jacó. José foi o filho mais querido de Jacó porque foi filho da Raquel. E aí o que acontece? Só que Jacó ia tendo filhos com a Lia, que era a irmã mais velha dela. E quando nasceu o José, ele era pequenininho, os irmãos eram grandes, e ele só ficava dando a melhor roupa, dando a maior atenção para o José, até um dia que eles se encheram e venderam José lá para os mercadores. Ele acabou sendo escravo, indo lá para o Egito. Um outro exemplo, vamos dizer, mais recente, aí já não é Antigo Testamento, é uma novela de Shakespeare, que é Otelo. O Otelo, casado com a Desdémona, o Otelo era mouro, e a Desdémona, e o Iago ficou com inveja daquele relacionamento, né, do Otelo com a Desdémona, e ele começa a fazer um quais na orelha do Otelo. E ele começa a ficar com uma pulga atrás da orelha até que ele acaba matando a Desdémona. Então, esses daí são exemplos, vamos dizer, exemplos conhecidos, né? A gente poderia se estender aqui para outros exemplos de inveja. O que a gente pode falar também? Quando se fala em inveja, a pessoa está vendo a vida do outro, como a gente viu. Só que alguém poderia dizer, não, mas, por exemplo, e se eu quiser trabalhar bastante para conseguir o que a pessoa quer? Então, seria uma inveja do bem, uma invejinha boa, uma invejinha branca. Bom, vamos voltar à definição. A inveja é uma tristeza, uma dor, uma aflição pela alegria alheia, pela posse alheia, pela vida alheia. Eu querer trabalhar com meu esforço para conseguir alguma coisa que o outro tem, não se encaixa na definição de inveja, não é inveja. Aí é o que a gente chama de cobiça. A cobiça, sim, a cobiça é eu ignorar o que eu tenho. Então, eu tenho qualidades, tenho defeitos, tenho qualidades, tenho posses, mas eu vou ignorar o que eu tenho para desejar o que o próximo tem. Posses, status, habilidades, o que for, né? Posição social, né? A cobiça, sim. A cobiça, ela tem o lado negativo. Então, já que eu quero desejar o que é do próximo, então pode ser, por exemplo, um roubo, furto, um roubo. Isso daí está determinado lá nos 10 mandamentos, quando ele fala não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então o texto é muito claro, cobiçar. Ele não falou invejar. Invejar é a dor pelo próximo ter as coisas. Aqui não, aqui eu estou querendo as coisas do próximo. Então, o aspecto negativo é eu tirar do próximo para trazer para mim. Esse é o aspecto negativo da cobiça. O aspecto positivo é assim, não, eu vou batalhar, eu vou suar, eu vou fazer de tudo para conseguir aquele carro, para conseguir aquela promoção, para conseguir as coisas que eu quero.
se a pessoa consegue fazer tal coisa, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar e vou conseguir fazer. Esse é o aspecto positivo da cobiça. Então, isso sim. Então, a inveja é sempre negativa, a cobiça ela pode tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Quanto à inveja do bem, não existe isso, tem a cobiça. Então, falar, tem uma invejinha boa, uma invejinha do bem, na verdade não é inveja. O termo certo é cobiça. Agora, falar inveja branca é um tempo complicado, porque nós estamos numa época em que a coisa é 880. Então, na hora que eu associo uma coisa que teoricamente é boa, né? Uma inveja, uma coisa de querer melhorar, associar com branco, uma coisa boa com branco, fatalmente as pessoas vão entender que a coisa ruim associa com preto, com negro. Então, a palavra inveja branca, hoje, além de ser um erro, porque não é inveja, ela também constitui racismo. Então, isso aí tem que ser cortado do nosso vocabulário a partir de agora. Não existe inveja branca. Isso é racismo. Como também não existe inveja boa ou inveja do bem, mas pelo menos inveja branca a gente vai cortar nesse instante. Pois bem, na doutrina espírita, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem uma parte muito legal falando dessa parte da inveja. Então eu sugiro que vocês leiam, né? Leiam esse capítulo, essa parte da inveja. E existem comentários importantes no capítulo 3, no capítulo 16 e no capítulo 25. Também é importante falar a respeito das coisas que as pessoas criam, por superstição ou por costume, para se bloquearem, para se protegerem de uma inveja. Então, se a gente perguntar para as pessoas, nossos avós, ou pessoas mais idosas, né? Não precisam ser necessariamente avós, mas se perguntar, vão sugerir, usa aquele olho turco, né? Aquela olho grego, aquela bolinha branca, azul. Então usa figa, né? Uma pimenta vermelha, né? Dedo de moça. Ou então aquela mão de Fátima. Ou então usa sal grosso, espada de São Jorge, lança de São Jorge, aí são plantas, né? Arruda, comigo ninguém pode. Isso funciona? Bom, se a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 e no capítulo 11, ele vai falar, no capítulo 9, sobre a interferência dos espíritos na nossa vida. E capítulo 11 ele também complementa isso. Essas coisas materiais, elas não vão mudar o nosso pensamento, porque o que pega é o nosso pensamento. Então, se eu quiser colocar, pode usar essas coisas todas, mas não é isso que vai bloquear de uma inveja. O que vai bloquear é o nosso pensamento, é a nossa vibração. Então, as pessoas podem colocar isso como ornamento, mas se a gente olhar no Livro dos Espíritos também, fala dessa parte de amuletos. Mas mais importante no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, vai ver que essas coisas, segundo a doutrina espírita, não têm valor algum. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês e que a paz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre.